Olá pessoal, queridos alunos, sou o professor André Faria, leciono a disciplina de Projeto Integrado com ênfase em Gestão Imobiliária no Sindimóveis MG desde 2009, sou administrador, tenho algumas pós-graduações e hoje nós vamos falar sobre um assunto que nos interessa muito no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nas imobiliárias, que é o Simples Nacional. Eu falo isso porque no vídeo anterior, onde nós mostramos a tabela que está na apostila, essa tabela foi alterada desde o ano passado e estou aqui agora para nós entendermos como funciona a nova metodologia de cálculo do Super Simples. O Super Simples ele passou a ter as concessões para as imobiliárias em 2015, foi sancionada a Lei 147 em 2014 e a partir de 2015 as imobiliárias puderam fazer a opção pelo Super Simples ou Simples Nacional. Antes dessa lei complementar, as imobiliárias, via de regra, optavam pelo lucro presumido, que tem uma alíquota de 14,33%. Com o Super Simples, essa alíquota reduziu para 6% até a primeira faixa, que é a soma dos 12 últimos meses, chegando até 180 mil, que é essa primeira faixa, paga apenas 6%. Mas na frente nós vamos ver a tabela, como é que funciona direitinho. Essa é a tabela antiga, mas eu quero apresentá-la para vocês, porque fica fácil aqui nós entendermos como funciona. Nós temos a receita bruta, nós temos aqui as faixas, que hoje não são mais essas, mas vou dar o exemplo da primeira faixa, até 180 mil, a receita bruta dos últimos 12 meses, tem uma alíquota de 6%. Em que não se paga nada de imposto de renda de pessoa jurídica, não se paga nada de consolidação social do lucro líquido, social do lucro líquido, não se paga nada do COFINS, não se paga nada do PIS e paga-se 4% de CPP, que é a contribuição patronal para a Previdência, e 2% do ISS. 4% da Previdência com mais 2% do ISS, nós temos uma alíquota de 6%. Só que essa tabela ela já não vale mais. Eu apresentei para vocês para, didaticamente, ela fica mais fácil de nós entendermos. A nova tabela, a partir da Lei 155 de 2016, entrou em vigor a nova tabela, em que ela passa a ter efeito a partir do dia 1º de janeiro de 2018. Dentre os benefícios que nós tivemos o limite de receita ampliado. Para as empresas de pequeno porte, está entre 360 mil e 4 milhões e 800 mil reais, o que facilita bem. A microempresa continua com o faturamento até 360 mil reais e tem todos os benefícios, obviamente, do Simples Nacional. Nós temos então as tabelas, são 5 tabelas, em que a primeira tabela é do comércio, que não tem a ver conosco, que nós não vamos conversar sobre isso. Indústria, também, que não é conosco. Essa tabela 3 é a tabela de serviço, que é a tabela que a maior parte das atividades do ramo do segmento imobiliário faz parte. Temos a tabela 4, que é também de serviço, mas não condiz, não tem a ver com o mercado imobiliário, e a tabela 5, que também é serviços, mas serviços de capital intelectual, como advogados, consultores, etc. O que vai interessar para a gente é essa tabela aqui, que é a tabela 3 de serviços. Tá? A tabela 3, ela tem como atividade esses dois atividades do CNAE, que é o Código Nacional de Atividade Econômica, que é o 68.21.8/01, que é para corretagem na compra e venda e avaliações de imóveis, que tem todas essas atividades aqui, listadas aqui. E temos também a de corretagem no aluguel de imóveis, que as atividades são essas atividades
inseridas aqui aqui do lado. As atividades de administração de imóveis, né, de condomínios, etc., ela entra na tabela 5, ela não faz parte da tabela 3. A tabela 5 nós vamos ver em outra oportunidade, ok? Bem, a tabela das nossas atividades do setor imobiliário, né, que são as principais atividades, que é intermediação de negócios e aluguel, ela é essa tabela aqui. O que nós temos que considerar é essa tabela aqui, que é na faixa, da primeira faixa até 180 mil, a segunda faixa de 180 mil até 360 mil e assim por diante. Observem que a primeira faixa nós temos uma alíquota de 6% e na segunda faixa uma alíquota de 11,20%. Aí as pessoas podem falar, poxa vida, na tabela anterior, que é essa que nós vamos ver aqui agora, a primeira faixa era 6%, a segunda faixa era 8,21%, a terceira 10,26%. Então muita gente indaga, poxa, então essa tabela essa segunda faixa ficou maior. Não ficou maior porque nós temos aqui na segunda faixa um valor a deduzir que é de 9.360 em relação ao resultado que nós atingimos aqui. Ou seja, se eu tiver um faturamento nos 12 últimos meses de 200 mil reais, por exemplo, eu aplico a alíquota de 11,20% e deduzo 9.360 reais. E eu vou achar uma alíquota efetiva. Nós vamos agora para a planilha que eu enviei para vocês, a planilha financeira, em que nós temos a opção de fazermos esse cálculo do super simples. Vocês vão entender como não temos dificuldade, tá? Vamos lá. Bem, pessoal, como vocês viram também em outro vídeo, esse é a nossa página principal da nossa planilha financeira, que nos dá todos os subsídios, né, e todos os indicadores de financeiros para a constituição do nosso negócio e também nos dá subsídio para definirmos se é viável ou não nosso negócio. Onde nós vamos atuar aqui é aqui no cálculo da alíquota tributária, tá? Eu já coloquei para vocês, né, que quando vocês clicam aqui, ó, nesses quadrinhos, né, vocês chegam, tem até aqui, calcule o faturamento dos 12 últimos meses, enfim, isso vocês vão ver com mais detalhe em outro vídeo. Então, se eu tenho um faturamento de 200 mil reais aqui, igual nós demos exemplo agora anterior, eu vou ter uma alíquota efetiva de 6,52%. Por quê? Porque, conforme nós vimos nessa apresentação, eu tenho eu me encaixo nessa segunda faixa, tenho um faturamento de 200 mil reais, eu vou aplicar uma alíquota de 11,20%, vou reduzir R$ 9.360 e vou ter essa alíquota efetiva que nós encontramos na nossa planilha de 6,52%. Lembrando que eu não consigo, aqui na nossa planilha, vou dar um outro exemplo, se eu coloco os 200 mil numa faixa que não há encaixe, ou seja, não é uma faixa que dê os 200 mil reais, ele não vai fazer as contas. Veja bem, ele não faz a conta. Então, eu tenho que estar na faixa certinha. Ok? Bem, na nossa planilha, tem aqui a informação de que localize a faixa do faturamento e insira na linha correspondente para conhecer a alíquota efetiva, né? Que nós temos aqui. Mas, enfim, eu também vou voltar para o início. Tenho o cálculo da alíquota antes de 12 meses. Aumentei um pouquinho aqui, ó, cálculo da alíquota antes de 12 meses. Porque antes de 12 meses não tem como eu fazer o cálculo dos 12 últimos meses. Então, eu clico aqui nesse link do cálculo da alíquota antes dos 12 meses, né, completados,
que ela vai me remeter para essa planilha. Nós vamos aumentar aqui um pouquinho, para ficar mais fácil a visualização. Então, como é que é o raciocínio? Se no meu primeiro mês eu tenho um faturamento de R$10.000, ele vai entender que eu tenho uma média mensal também de R$10.000. Eu faço uma projeção para 12 meses, eu vou ter uma projeção de faturamento dos 12 meses de R$120.000, que dentro da faixa do que nós vimos, né, do Simples Nacional, eu tenho uma alíquota de 6%. No segundo mês, vamos supor que eu tenha um faturamento de R$20.000. Somando com o mês anterior, eu tenho um total da soma dos primeiros meses de faturamento, ou seja, dos 2 meses, como nosso exemplo aqui está dando, de R$30.000. Eu tenho uma média mensal de R$15.000, né? Eu tenho 30 mil por 2 meses, a minha média mensal é de R$15.000. Se eu fizer uma projeção desses R$15.000 em 12 meses, eu vou ter um faturamento de R$180.000, o que vai fazer eu estar dentro da alíquota da primeira faixa também. Já no terceiro mês, se eu tenho um faturamento de R$30.000, eu vou fazer a soma dos 3 primeiros meses, né, que é o primeiro mês 10.000, o segundo mês 20.000 e o terceiro mês 30.000, eu vou ter uma soma de R$60.000 em 3 meses. Eu vou ter uma média de faturamento mensal de R$20.000. Se eu multiplicar por 12, eu vou ter uma alíquota, uma projeção de faturamento de R$240.000. Isso vai me fazer com que eu mude de faixa. Eu não vou mais para a primeira faixa. Eu vou para a segunda faixa, em que eu teria uma alíquota de 7,3%. Vou dar um exemplo na nossa planilha, onde tem o cálculo da alíquota tributária, né? Lá foi um faturamento, uma projeção de faturamento de R$240.000. Eu vou ter uma alíquota efetiva de 7,3%. Foi o que apresentou a nossa planilha. E assim por diante, gente, sempre fazendo a soma, multiplicando pela quantidade de meses, eu vou ter uma média, eu multiplico por 12, acho a minha projeção e lanço na planilha de cálculo da alíquota para eu achar a minha alíquota efetiva. Tá claro, gente? Espero que vocês tenham entendido, espero que esse vídeo tenha contribuído aí para o aprendizado de vocês, para a elaboração do trabalho. Aqui eu ainda coloco aqui em cima algumas dicas para vocês, né? Vocês considerem isso, que eu tenho certeza que vocês vão fazer um excelente trabalho. Muito obrigado, espero que realmente vocês tenham entendido, que eu tenha contribuído aí para a elaboração do trabalho, e vocês entenderem também como é que funciona o cálculo do Super Simples, do novo Simples Nacional. Um grande abraço e estou à disposição nesse e-mail que está agora na tela aí. Tá bom? Abraço a todos, bons estudos. Até logo.